Fala, galera! Vamos continuar o nosso assunto de geometria analítica e agora falando sobre equação geral e a equação reduzida. Vamos lá? Sou a professora Fernanda Sena, vem comigo! O que é a equação geral da reta? Na aula anterior, nós falamos sobre o coeficiente angular, falamos sobre a equação fundamental da reta, falamos sobre paralelismo, falamos sobre perpendicularismo. E agora nós vamos começar a fazer a construção da equação da reta. Vimos na aula anterior também que podemos determinar a equação da reta por meio da equação fundamental, dado um ponto e o coeficiente angular. Usando esses dois, a gente consegue definir, encontrar a equação da reta. Agora, como vamos calcular a equação geral da reta? Para determinarmos a equação geral de uma reta, utilizamos os conceitos relacionados às matrizes. Na determinação da equação na forma, lembram que na aula anterior eu mostrei essa pequena equação aqui para vocês, função de x e y. Aplicamos a regra de Sarri, e aí nós vamos precisar retomar alguns conceitos básicos lá de matrizes, tá? Utilizada na obtenção do discriminante de uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Para utilizarmos uma matriz nessa determinação da equação geral, devemos ter no mínimo, no mínimo dois pontos ou dois pares ordenados de x e y dos possíveis pontos alinhados nessa reta. Bora lá? Olha aí. Eu tenho um det, um determinante. Eu tenho determinado dois pontos. Eu tenho o ponto 1 e o ponto 2 com essas seguintes coordenadas. A terceira coordenada é que vai definir a minha equação geral da reta. Lembra que na regra de Sarri você faz o seguinte: alinha as duas colunas, a terceira coluna vai ser uma unidade, igual a zero. Então, eu tenho esse determinante aqui. Tudo bem? A segunda situação é que você vai pegar esse determinante, deixa eu apagar aqui, bebê. Esse determinante, para poder encontrar, você vai precisar pegar essas duas primeiras colunas e transportar para cá, igual a zero. Você vai fazer diagonal principal menos a diagonal secundária, tá? Regra de Sarri. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar compreender a construção da reta, da equação da reta, por meio de um exemplo, tudo bem? Obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então, bora lá. Eu tenho esses dois pontos. O ponto A tem a coordenada 1 e 2, e o ponto B tem as coordenadas 3 e 8. E vou ter o ponto genérico C, x e y, tá? E aí eu tenho a seguinte matriz, a determinante da matriz, tá? Alinhei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este determinante aqui e vou aplicar a regra de Sarri. O que é aplicar a regra de Sarri? Eu vou pegar as duas primeiras colunas. Deixa eu colocar aqui legal. Vou pegar as duas primeiras colunas, transportar para o lado direito, igualar a zero. Fecho esse det aqui, tá? Vou fechar o det. Bom? Depois eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a diagonal principal, vou somar os elementos da diagonal principal. Depois vou subtrair os elementos da diagonal secundária.
tá? Presta atenção. E quando a gente faz essa aplicabilidade, vai haver um produto aqui, olha. 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 1. Que dá 1, né? 2 vezes 1 vezes x, que dá 2x. Muito cuidado com o sinal, viu, galera? 1 vezes 3 vezes y vai dar 3y. Essa galera aqui toda é positiva. Aqui vai ter 1 vezes 3 vezes x, que vai dar 3x menos 3x. Aqui vai dar 1 vezes 1 vezes y menos y. E aqui 2 vezes 3 vezes 1 menos 6. Então, vou pegar essa galera aqui, subtrair dessa galera aqui, igual a zero. Muito bem. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Aqui é 8, tá, gente? É 8. É 8. Cadê? Deixa eu só consertar aqui, galera. Espera aí. Deixa eu pegar aqui minha borrachinha. Consertar aqui. É o 8 bem aqui, tá? Então, vamos consertar. Vou acrescentar aqui é menos 8x. E aqui vai ser 8. Aqui vai ser 2x. E aqui vai ser 3y. Muito bem, professora. Consertado, nós vamos ter 8 mais 2x mais 3y, que é essa galerinha aqui, menos, aqui, ó, 6 menos y menos 8x. Vou agregar os termos semelhantes. Então, x com x, y com y, número com número. Então, 2x menos 8x, peguei esses dois caras aqui, ó. Permanece o sinal do maior, menos 6. Vou pegar agora y. Vou mudar a cor, tá? Vou pegar y, 3y menos y vai dar 2y. Agora, vou pegar 8 e o menos 6, que vai dar 2. Logo, a equação da reta que representa esses dois pontos aqui é o menos 6x mais 2y mais 2 igual a 0. Então, toda vez que você for aplicar, que você for tentar encontrar a equação geral da reta, dado dois pontos, basta você aplicar a regra de Sarri para encontrar o determinante da matriz, lembrando que as duas primeiras colunas a gente transporta para o lado direito. Faz diagonal principal menos a diagonal secundária e o resultado, a minha equação, tá? Geral da reta. Professora, mas a questão me deu um ponto e o coeficiente. Então, você vai usar a equação fundamental. Deu 2 pontos, você vai calcular o determinante da matriz. Lembrando que eu preciso de um ponto genérico, chamado de x e y, para determinar essa equação. Tudo bem, meus amores? Vamos passar? Qualquer dúvida, vamos tirar em uma live ou em outro momento numa videoaula, tá? Só com exercícios, tudo bem? Então, aqui os pontos A e B pertencem à seguinte equação geral da reta. Foi essa que nós encontramos. Bem facilzinha, né? Bora avançar. E a equação reduzida? Eu posso encontrar as outras equações de posse da primeira, tudo bem? Então, a equação geral é ax mais by mais c igual a 0. Essa é a equação geral. A partir dessa equação, eu já posso determinar as outras equações. Então, olha só, outra forma de representar a equação da reta não vertical no plano diz respeito à sua representação na forma de uma função do primeiro grau. Como é que a gente escreve
uma função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Coeficiente angular de x, coeficiente linear b. Isto é, considere a equação geral. Olha aí, eu tenho a equação geral. Então, a partir dessa equação geral, eu vou determinar a minha equação reduzida. E como é que eu determino? Isolando o y. Olha aí, bebê. O que acontece? Quando eu pegar esse y aqui, eu vou passar essa galera aqui para o outro lado com sinal trocado. Então, vai ficar menos ax menos c. Esse b que está multiplicando o y vai passar dividindo a galera que passou subtraindo. Tudo bem? E aí eu vou ter o seguinte. Então, eu vou explicar bem aqui para chegar nessa fórmula, tá? Como é que a senhora chegou nessa fórmula aqui, professora? Ainda não entendi. Você vai pegar essa equação aqui geral, tudo bem? Vou colocar aqui, ax mais by mais c. Até aqui tudo bem, professora? Ok. O que acontece? Eu vou pegar... Cadê o meu mouse? Eu vou pegar o meu ax e o meu c, esses dois caras, e vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Vou ter o seguinte. Eu vou pegar o by e igualar a menos ax, quase não sai o meu x, menos c. Esse b aqui, tá vendo esse b? Bonitinho, vai passar dividindo essa galera. Então, eu vou isolar o y. Quando eu isolar o y, menos ax quando eu isolar o y, eu vou ter menos ax sobre b, porque esse b passou dividindo, menos c sobre b. O que acontece? É que na matemática a gente precisa reduzir as nossas equações para não ficar algo muito grande, né? Então, eu vou pegar o seguinte. Esse carinha aqui, eu vou determinar uma letrinha para ele, para representá-lo. E esse aqui também. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar m de menos a sobre b e o n de menos c sobre b. Lembrando que esse aqui é o coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear. Então, ó, CA, coeficiente angular, CL, coeficiente linear. Tudo bem, professora? Como vai ficar, então, a fórmula reduzida? Vai ser y igual a mx mais n. Se você observar aqui, essa expressão nada mais é do que a função do primeiro grau. Ax mais b. Tudo bem? Esse m vai representar meu a, esse n vai representar meu b. Mas, lembrem-se, quando aparecer uma equação reduzida, tá? E ele te pediu o coeficiente angular, basta você ver isso aqui, ó. Nós fizemos um exercício na aula anterior sobre o paralelismo, lembram? E lá ele dava assim que dava 3x menos 6, mais ou menos. Acho que era isso, ou mais 2, não lembro. O mais importante era o 3x, para identificar se os coeficientes angulares eram iguais para ser paralelo, né? Nisso nós vimos que de imediato que o coeficiente era 3. Mas eu precisava calcular o coeficiente da segunda reta. E para calcular eu fiz esse método daqui, ó. Eu fiz isso aqui. Eu reduzi para poder encontrar esse coeficiente.
Só que a forma de escrever a equação reduzida é essa, tá? Essa aqui. Que representa nada mais do que uma forma de uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Agora eu não posso esquecer, ó, grava isso aqui, bebê. O coeficiente angular da equação reduzida é menos A sobre B. E o coeficiente linear é menos C sobre B. Quando é que eu vou usar, professora, isso? Vamos supor, vou pegar um exemplo aqui, vou fazer um exemplo bem aqui, tá? Bem bonitinho. A gente tem pouco espaço. Ou melhor, deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar aqui, aí a gente ganha espaço, né? Deixa eu apagar aqui, tudo bem? Aí a gente apaga, bem bonitinho, a gente ganha espaço, tá? Já vimos que isso aqui representa uma equação uma função do primeiro grau. Agora nós vamos ver o seguinte, vou pegar um exemplo. Cadê meu mouse? Tá bem aqui o meu mouse. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho a seguinte equação. Eu tenho a equação 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Como é que eu faço para encontrar o coeficiente angular dessa equação aqui? Eu já sei que o coeficiente angular nada mais é do que a relação menos A sobre B. Então, eu venho bem aqui, ó. Coeficiente angular. Quem são aqui? Bora determinar. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? É o 2. Quem é o B? É o 3. Quem é o C? O menos 6. Então, você vai substituir. Eu quero o coeficiente angular, que é o M. Então, o M é menos A sobre B. Substitui. Tem alguém com número negativo? Não. Quanto é o A? 2. Quanto é o B? 3. Então, o coeficiente angular é menos 2 sobre 3. Se eu quiser calcular o coeficiente linear, é o menos C sobre B. Mas, ó, o C é menos 6. Então, vai ficar menos 6 sobre o B, que é 3. Menos com menos mais, 6 por 3, 2. Ou você pode aplicar dentro dessa equação aqui, essa maneira aqui. Isola y, passa a galera para o outro lado com sinal trocado, isola y e passa o 3 dividindo todo mundo. Dá na mesma. Mas se você não quer perder tempo numa prova de Enem, lógico que eu vou correr para o caminho mais fácil. Nesse caso aqui, se ele está pedindo o coeficiente angular, você já sabe que outra maneira de encontrar o coeficiente angular a partir da equação, ó, então recapitulando, só para não perder o foco, eu posso encontrar o coeficiente angular pela variação de 2 pontos, tudo bem? Ou pela tangente. E posso encontrar o coeficiente angular a partir da reta. Se eu posso encontrar a partir da reta, basta eu lembrar da equação reduzida, que vai se transformar numa forma de equação do primeiro grau. Tudo bem? E aí, quem é o coeficiente angular da reduzida? É menos A sobre B. E o linear? Menos C sobre B. Acabou. Então, se você quiser calcular o coeficiente a partir da reta, é só jogar aqui. Tudo bem, bebês? Então, é isso. E aí, ó,
Deixa eu só apagar aqui para vocês compreenderem, para enxergarem o que a tia Fernanda fez. Rapidola. Que é a descrição de cada um desses fatores existentes aqui, ó. O que é o M? Nós vimos que o M é o coeficiente angular e que ele é igual a tangente. Né? Alfa é o ângulo formado entre a reta e o eixo, e x. O M é chamado de coeficiente angular da reta ou declividade da reta. Pode vir a palavra declividade na prova do Enem. Ei, bebê, presta atenção. Declividade vai ter mesma condição de existência da coeficiente angular, tá bom? E o N é o coeficiente linear, como nós vimos, e é o ponto onde a reta corta o eixo x. Tudo bem? Deu para entender? Então, vamos pegar um exemplo? Ó, o exemplo é esse aqui. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B é dado por. Beleza, eu quero a equação reduzida, mas para eu encontrar a equação reduzida, eu preciso saber quem é a equação geral. Então, olha aqui, eu vou pegar o meu determinante, vou pegar os pontos 0. Deixa eu ajeitar meu mouse, que fica melhor a inscrição. Bora lá. Então, eu vou ter o 0. Saiu um A invertido. Pode uma coisa dessa? Bora lá, bebê. 0, 1, 6, 8. Lembra que eu preciso ter um ponto genérico que eu vou chamar de x e de y. O que acontece com a última coluna? Ela é unitária. O que eu vou aplicar agora? Sarri. Pego as duas primeiras colunas e transporto para a direita. Então, 0, 1, 6, 8, x, y. Vou calcular agora o determinante da minha matriz. Vou mudar de cor, tá, bebê? Porque eu preciso modificar, preciso mostrar quem é a minha diagonal. Quase não sai, saindo torto, coordenação motora passou longe. Diagonal principal é formado por 0 vezes 8 vezes 1, que vai dar 0. 1 vezes 1 vezes x, que vai dar mais x. 1 vezes 6 vezes y, que vai dar mais 6y. Agora, eu vou mudar de cor novamente, porque eu quero a outra diagonal. Tenho uma diagonal secundária. Então, bem aqui. Vou traçar minha diagonal secundária e vou efetuar a operação necessária. 1 vezes 8 vezes x vai dar menos 8x. 0 vezes 1 vezes y dá o quê? 0. 1 vezes 6 vezes 1 vai dar menos 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto, bebê? 0. Olha só, vou juntar agora os termos semelhantes. X, y, não tem, né? E número com número. Então, eu vou ter o seguinte. X menos 8x mais 6y menos 6. Isso aqui igual a 0. Aqui, ó, vai ficar menos 7x mais 6y menos 6 igual a 0. E aí, a gente tem a equação geral. Ei, amor!
Acabou aqui? Não. Ele não quer a equação geral. Isso aqui é o EG, equação geral. Ele não quer isso, ele quer a reduzida, ele quer o ER. Então, o que diz a equação reduzida? Como é que ela é escrita? Ela é y igual a mx mais n. Você pode ir logo fazendo a operação por aqui, mas eu gosto de ser bem prático. Quem é m e quem é n? Não são os coeficientes? Coeficiente angular e linear? Basta saber quem é. Menos a sobre b e menos c sobre b. Substitui aqui, amor. Depois coloca na fórmula e é só correr para o abraço. Bora lá? Quem é o a da minha equação é menos 7. Lembra? Jogo do sinal. Menos com menos, mais. Eu vou colocar aqui menos, abro parêntese, menos 7 sobre o b, que é 6. O c é menos 6, bebê. Então, vai ficar menos 6 sobre o b, que é 6. Quanto é que dá aqui? Menos com menos, mais 7 sexto. E aqui, menos com menos, mais 1. Então, a equação reduzida é 7 sobre 6, x mais 1. Acabou! Acabou! E aí nós temos a nossa equação reduzida. Fácil, né? Muito fácil. Amores, aqui a gente finaliza mais uma aula de geometria analítica no estudo das retas e eu tenho uma mensagem para vocês. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar que nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Beijos, fiquem com Deus.